O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 23 de junho. Oposição vence nova eleição em Istambul e impõe derrota a Erdogan. O Erdogolum, né? A gente tem que voltar a explicar algumas expressões internas do programa, porque a gente tem muitos ouvintes novos, né? Então, assim, o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, a gente costuma chamar ele de Erdogolum. O proto-sultão. Porque alguns anos atrás, teve um médico que postou algumas colagens na internet mostrando que o Erdogan parece o Gollum de Senhor dos Anéis. E o Erdogan mandou prender o cara. E então, em solidariedade e em protesto, a gente chamou ele de Erdogolum, tá? E porque, de fato, ele, em alguns ângulos, especialmente quando ele está comendo, ele parece o Gollum comendo. E assim como o Xi Jinping parece o ursinho Pooh, e todas as referências ao carismático urso são censuradas na China. Eu gostaria de dizer que eu discordo completamente do senhor, porque você chamou de ursinho Pooh, e o nome é ursinho Puff. Entendeu? Pooh é pra essa nova geração aí, consumiu o nome original sem adaptá-lo, entendeu? Tem que ter antropofagia de Oswald de Andrade, tem que ter Aldo Rebelo, entendeu? Determinando que é ursinho Puff contra anglicanismos. Agora, voltando aqui a falar sério, o Erdogan se ferrou, né? Depois, desde 16 anos que o seu partido, né, não dominava a capital da Turquia, né, a capital histórica da Turquia, a maior cidade da Turquia, que é Istambul, a capital administrativa, né, é Ankara. E, lembrando, a eleição para Istambul foi realizada no dia 6 de maio, junto com todo o restante das eleições na Turquia. Só que o partido do Erdogan, né, o Partido Justiça e Desenvolvimento, o AKP, entrou na justiça dizendo que ela foi uma eleição marcada por fraudes, que teve gangues nas ruas e tal, e conseguiram um tapetão para que a eleição fosse realizada novamente, e foi realizada nesse final de semana, e o Erdogan se ferrou de novo. Ou seja, trucou... A oposição pediu 6 e levou. Pois é. E o que aconteceu? Porque o resultado, a derrota foi ainda maior. Exatamente. Porque o que aconteceu? Uma das bases legais para a moção do AKP de refazer a eleição era que a margem de vitória tinha sido muito pequena, só de 0,2% dos votos, o que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você tem uma margem pequena de votos, você consegue pedir recontagem, né? Por isso que a Flórida sempre tem recontagem. No caso aqui, foi uma das bases do pedido. E aí, o candidato da oposição, o Ekrem İmamoğlu... E oposição secular, né? Que fique Sim. bem o Partido claro. Popular Republicano, que é um partido de centro-esquerda, digamos assim, né, na visão ocidental. A gente sempre comenta isso. É muito difícil a gente usar os conceitos de esquerda e direita nos países não ocidentais. No caso da Turquia, ainda dá para fazer algumas adaptações, porque é um país que passou por por um processo de ocidentalização, de secularização com o Mustafa Kemal Atatürk. E a gente até destacou nas eleições municipais que, inclusive, o próprio Partido Comunista tinha eleito um prefeito. Exatamente. E o Partido Republicano é um partido social-democrata, é um partido do centro-esquerda, um partido secular kemalista, pró-União Europeia, inclusive. E aí, o Ekrem İmamoğlu venceu com 54% dos votos, o que em números absolutos vai dar pouco mais ali de 4.700.000 votos. O candidato do Erdogan, o Binali Yildirim, ficou com mais ou menos 3.900.000, o que vai dar ali 45% dos votos. Então, no fim das contas, o Erdogan se ferrou, tá? Istambul agora será controlada
pela oposição, um nome que já surge, inclusive, como eventual anti-Erdogan. O comparecimento nas eleições foi altíssimo, 84%. Tá? E, no final das contas, tem muita gente... Eu vi muita gente compartilhando nas internets. Eu sigo muitas pessoas que cobrem o Oriente Médio, né, nos Twitters. E, enfim, tanto por interesse pessoal quanto por questões profissionais. E muitos deles estavam compartilhando uma imagem que rodou na Turquia, que é uma frase do próprio Erdogan, quando ele foi eleito prefeito de Istambul pela primeira vez, em que ele disse: quem controla Istambul controla a Turquia. Então, assim, 16 anos depois, parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí, só para fechar, essa derrota, inclusive, está causando um racha dentro do próprio AKP, em que nós temos uma facção liderada pelo genro do Erdogan, tá? Que estaria ali criticando, né, algumas questões de uma centralização dentro do Erdogan e, principalmente, criticando o fato do Erdogan estar progressivamente abraçando bandeiras do Islã nas suas políticas, né? O Erdogan, ele não chega a ser um antissecular, por ele claramente vê um papel da religião muito maior do que a tradição secular kemalista na Turquia, tá? Para os nossos ouvintes mais recentes, a gente tem alguns programas que a gente fala bastante sobre a Turquia, incluindo um que, modéstia à parte, ficou muito legal, que foi quando nós tivemos a tentativa de golpe ou autogolpe na Turquia em 2016, em que a gente pega justamente a história recente da Turquia, tentar explicar o que é o kemalismo, o que é o secularismo turco. Também no último final de semana, comandante do exército etíope é morto em tentativa de golpe. Foi noticiado no final de semana como uma tentativa de golpe. Porém, foi muito mais uma rebelião, digamos assim, étnica regional, né? Foi ali no estado de Amhara, que é um estado perto da fronteira com o Sudão, tá? Ali no noroeste da Etiópia. Era o comandante do Estado-Maior do Exército. Ele foi morto porque um general do exército etíope tentou tomar o controle desse estado. Tá? O presidente do estado, que é como se fosse o governador, né? O Ambachew Mekonnen, foi assassinado nessa tentativa de golpe. Tá? A capital do estado de Amhara é Bahir Dar, e o chefe do Estado-Maior, o general Seare Mekonnen, foram mortos em sua residência por um guarda-costas, tá? Que estava ligado aos golpistas, tá? A tentativa de golpe foi liderada pelo general Assamnil Tsige, que 2 dias depois foi morto por militares quando ele supostamente se recusou a se render, tá? Enfim, ele teria ali trocado tiros e tudo mais. E o que acontece? Sobre a Etiópia especificamente, nós temos 2 programas sobre a Etiópia. Um em que a gente falou da questão do Rio Nilo, da energia no Rio Nilo. E um mais recente, que aí esse sim eu acho mais interessante, para quem quiser ouvir novamente, ouvir pela primeira vez, foi o programa 149 de julho de 2018, em que a gente falou do Tratado de Paz que foi assinado, depois de 20 anos, entre Etiópia e Eritreia. E o fim desse conflito, é claro, ele foi muito bem-vindo pelo mundo. Ele é um fim de um conflito que leva a um cenário muito promissor para as relações no Chifre da África, tá? Porém, é claro, ele também deixou gente descontente. Gente que viu nesse acordo de paz desde uma traição ideológica do governo etíope, né, porque consideram que a Eritreia é uma parte inseparável da Etiópia, ou gente que tinha interesses financeiros, econômicos na permanência do conflito. Então, essa tentativa de golpe no estado de Amhara, embora ela tenha sido uma coisa local, regional, não foi uma tentativa de golpe nacional, ela muito provavelmente
tem ligação, tá, com esse acordo de paz com a Eritreia, que acabou servindo de estopim para esse levante, tá? Nós temos um partido étnico nacionalista nessa região, que diz que inclusive a região de Amhara deveria ser até separada do restante da Etiópia. Porém, o descontentamento dentre parte das forças armadas etíopes tem ligação com esse acordo de paz com a Etiópia, tá? Que leva a um cenário de insatisfação em alguns setores. Felizmente, a tentativa ali de golpe não foi muito para frente, foi apenas um motim. Depois, cerca de 50 pessoas foram presas e aparentemente tudo está normalizado. Notícia da última segunda-feira, dia 24. Trump diz que Banco Central dos Estados Unidos estragou tudo ao não baixar os juros. O Donald Trump tuitou, né, no início da semana, que o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, apesar de um Federal Reserve que não sabe o que está fazendo, estamos no caminho para um dos melhores meses de junho na história dos Estados Unidos. Tá? O banco é uma criança teimosa que se nega a reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. E, na parte da criança é o meme do Homem-Aranha, né? E, inclusive, lembrando, ano passado, né, teve até a suspeita, a polêmica de que o Donald Trump pretendia eventualmente até demitir o presidente do Fed, o que era visto como uma eventual intervenção do governo na política do Banco Central. E aí você tem toda aquela discussão sobre a independência do Banco Central, né, um determinado grau de independência, o quão independente um Banco Central deve ser do governo, se totalmente, se nem um pouco. É uma discussão que inclusive tem no Brasil, né? Porém, o Donald Trump aí discorda da política de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Algumas outras notícias em relação aos Estados Unidos, a gente vai voltar depois, porém, o Robert Mueller aceitou testemunhar a Câmara dos Deputados. Ele vai fazer isso no dia 17 de julho. Para quem não está se lembrando o nome, Robert Mueller era o procurador especial do relatório sobre as relações entre republicanos e russos, tá? Sobre uma eventual intervenção nas eleições. Essa semana, o Donald Trump foi acusado de estupro por uma jornalista chamada Jean Carroll. Ela disse que nos anos 1990 ele a teria violentado em um provador de uma loja, tá? E o Donald Trump, ela fez essa revelação, na verdade, não foi nem na semana, foi na última sexta-feira, porém acabou não entrando no programa. Lembrando, a gente costuma fazer o roteiro do programa na quinta-feira à noite, tá? Para chegar na sexta e já começar a gravar. Na sexta a gente só dá uma revisada. Então, às vezes, coisas que acontecem ainda na sexta-feira, especialmente dependendo do fuso horário, às vezes ficam de fora do programa daquela sexta, tá? Mas aí na sexta-feira, ela, que é colunista da revista de moda Elle, né, com 2 L's, que inclusive tem aqui no Brasil, né, salvo engano, ela disse que ela foi violentada pelo Donald Trump em 1995 ou 1996, quando ela era apresentadora de televisão sobre moda. Ele era ainda, entre aspas, apenas um promotor imobiliário. O Trump disse que ela está mentindo totalmente, que não sei nada sobre ela. É simplesmente uma coisa terrível que as pessoas possam fazer com declarações como essa. Disse que ela não é o meu tipo, tá? E além disso, nunca aconteceu, ok? E aí depois foram publicadas fotos, quando ele disse que ele não a conhecia, foram publicadas fotos dele junto com ela, tá? Enfim, então essa acusação vai perdurar ainda, não sabemos qual vai ser o tamanho da repercussão. Já tiveram outras mulheres que denunciaram, acusaram o Donald Trump de violência sexual. Também nos Estados Unidos, a assessora da Melania Trump, né, a primeira-dama, a Stephanie Grisham, vai ser a nova secretária de imprensa do governo dos Estados Unidos, substituindo a Sarah Huckabee Sanders, tá? A Grisham, ela é assessora da Melania Trump, cuida inclusive das redes sociais
da Melania Trump, e ela também vai assumir o cargo de diretora de comunicação da Casa Branca, certo? Também nos Estados Unidos, para a gente fechar, nessa semana tivemos os primeiros debates internos entre os pré-candidatos democratas, né, entre os 79 mil pré-candidatos democratas, e uma coisa que chamou muito a atenção, né, que teve destaque na imprensa, é claro, é muito difícil a gente também ficar repercutindo aqui os debates das primárias do Partido Democrata, até porque são muitos candidatos, essa é uma situação que vai demorar ainda para normalizar, e eu suspeito que o establishment do Partido Democrata vai apostar suas fichas no Joe Biden e, por conta disso, muito provavelmente o Bernie Sanders vai se lançar como candidato independente, possivelmente, né? Lembrando que ele é teoricamente democrata, mas mesmo como senador ele foi como candidato independente, né? Ele é um dos dois independentes atualmente na Casa Alta. E aí nós tivemos o Joe Biden sendo questionado pela senadora Kamala Harris sobre questões raciais, né? A Kamala Harris, que é negra, inclusive, e disse que o Joe Biden, anteriormente, né, ele era contra políticas que combatiam segregação nas escolas, ele teria trabalhado com diversos senadores que eram racistas. Aí o Joe Biden, recentemente, a gente até repercutiu aqui, ele até fez alguns comentários apaziguando questões raciais do passado dele e tudo mais. Então, esse histórico do Joe Biden, né, que a Kamala Harris confrontou ele, é um histórico, inclusive, que remete aos anos 1970. E aí entra uma questão interessante. E assim, né, o Joe Biden ao lado do Bernie Sanders, são os mais veteranos, vamos dizer assim, nesse caso. Então, por exemplo, em 1964, quando os negros, enfim, puderam votar, né, em sua totalidade, ele já tinha 22 anos. E aí, isso que você falou, meu caro Matias, é interessante porque, assim, muita gente vai falar, não, pera aí, a Kamala Harris está falando de um negócio nos anos 1970, como assim? Se a eleição for, vamos supor, entre Donald Trump pelo Partido Republicano, Joe Biden pelo Partido Democrata e Bernie Sanders como independente, vai ser a eleição mais idosa da história dos Estados Unidos. Da história dos Estados Unidos. Lembrando, Donald Trump é o mais velho como eleito, tá? Ele ainda não é o recordista, porque o Ronald Reagan acaba superando ele no segundo mandato, tá? Mas na primeira eleição, o Donald Trump é o mais velho. O Joe Biden tem 76 anos. Os Sanders têm 77. Isso, então assim, a gente não está dizendo que idosos não devem participar de eleições. A gente só está colocando que vai ser uma eleição que muitas vezes vai ser marcada por questões de histórico, né? Porque são pessoas que já têm uma ficha política, né? Um currículo político muito vasto. Né? São pessoas que já estão aí há décadas no debate público dos Estados Unidos. E o Trump tem 73. Isso. O Donald Trump não era nem como político, mas ele, né, sempre foi uma figura muito presente na mídia, uma figura que tomava posições, inclusive, em questões políticas, e está em Esqueceram de Mim 2. Né? Ele não ajuda Macaulay Culkin a achar os pais dele em Esqueceram de Mim 2, e também aparece em Batutinhas. E Fresh Prince of Bel-Air. Ele queria comprar a casa do Phil Banks, do tio Phil, tá? E o Carlton queria vender a casa, tá? O Carlton era insensível, tá? Então... E só uma questão, já que você citou várias sitcoms aí, o Joe Biden é natural de Scranton, na Pensilvânia. Eu não peguei ligação. Cidade onde se passa The Office. Eu tenho esse... Enquanto você não assistiu Star Wars, eu não assisti The Office. Agora é sua vez de se queimar com a nossa audiência. Não, a audiência que quer me criticar. Eu não assisti The Office, eu não assisti Mad Men, eu não assisti Breaking Bad. Meu Deus. Pois é. O que você fez na década passada, Felipe? Pois é, eu tenho um problema com séries, cara. Eu tenho um problema... Na verdade, o que eu costumo fazer
É o que eu estou fazendo agora com Chernobyl. Eu espero acabar para assistir tudo de uma vez. Entendi. Porque você ficar assistindo... Sim, esperando. A minha irmã faz a mesma coisa. Da agonia e tal. Então eu espero acabar e assisto tudo de uma vez. Então, por exemplo, Breaking Bad eu nunca assisti, mas um dia eu vou assistir. Mas assim, enquanto tava todo mundo na pira e tal, eu falava, não, nem vou assistir para não... Então é isso aí, podem me xingar, mas eu sei que vocês me amam. Fechando esse primeiro bloco, notícia da última terça-feira, dia 25. 5 chineses são acusados por queda de prédio no Camboja. Nós tivemos, né, como a própria manchete diz, a queda de um prédio no Camboja, que deixou pelo menos 28 pessoas mortas, tá? E 7 pessoas foram acusadas, incluindo 5 cidadãos chineses. Tá? O prédio não era na capital do Camboja, era em Sihanoukville, tá? Que é uma cidade importante do Camboja, é uma cidade inclusive muito turística, tá? Porque fica ali fica no litoral. Felizmente, inclusive, encontraram pessoas com vida no desabamento, mesmo depois de quando os bombeiros já achavam que não encontrariam pessoas com vidas. E, dentre as pessoas que foram acusadas, estão o dono do terreno, que é um cidadão chinês, o supervisor da construção, que também é um cidadão chinês, 3 outros chineses envolvidos na construção, um cidadão vietnamita e um cidadão cambojano, tá? Então, e isso tem se tornado um debate muito grande no Camboja, porque o Camboja passou por um boom de construção civil, muito com empresas chinesas realizando essas construções. Não é nem capital chinês, foram empresas chinesas e que são consideradas, às vezes, muitas vezes foram consideradas construções ali de não muita qualidade, tá? Digamos assim. Então, isso acabou está se tornando uma bandeira e o governo cambojano está, inclusive, preocupado com uma eventual onda de xenofobia contra chineses. Porque, como eu disse, é uma cidade litorânea e que, por conta, né, de ser ali uma cidade com praias, atrai turistas e tal, você está tendo muito jogo ilegal e tráfico de drogas que seriam controlados, inclusive, por chineses. E então, assim, acaba sendo muito mais do que uma mera tragédia de um desabamento que tirou 28 vidas. Acaba sendo ali um símbolo dessas relações Camboja, China, os chineses nessa cidade turística. O Camboja que tinha relações muito próximas com a China, o Khmer Vermelho era alinhado com a China, enquanto o Vietnã era alinhado com a União Soviética e o Vietnã invade o Camboja e derruba o Khmer Vermelho. Tá? A gente já fez essa observação algumas vezes, porque muita gente sempre acha, na Guerra Fria eram 2 blocos completamente homogêneos. Não, você tinha agendas diferentes, né? E no caso você teve o racha, né, sino-soviético, e o Camboja foi um exemplo disso. Notícia da última terça-feira, dia 25. Chefe de agência de fronteiras dos Estados Unidos se demite após polêmica sobre crianças. Isso, o comissário da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras Americanas, o John Sanders, pediu demissão, vai deixar o cargo no dia 5 de julho, né, em meio às diversas críticas que a organização e o governo dos Estados Unidos como um todo têm enfrentado por conta do tratamento a crianças imigrantes nos Estados Unidos. Ele ocupava o posto apenas desde abril, né, quando substituiu Kevin McClennan, que foi designado pelo Trump como secretário do Departamento de Segurança Interna. E isso veio muito à tona com a foto, né, que mostra um pai e sua filha morrendo afogados, né, na fronteira. Quem tirou a foto foi a repórter mexicana Julia Leduc, tá? E ela disse que espera que a fotografia sirva para evitar novas mortes como essas, tá? E as buscas da polícia ali pelo Rio Grande, em Matamoros, tá? O Rio Grande, que né, separa Estados Unidos do México. É a fronteira natural, né? Isso.
e que tem esse nome muito criativo, né? Inclusive tem um Rio Grande aqui na fronteira, aqui em São Paulo, e tem 2 estados com o nome Rio Grande, né? Pois é. E quantos rios também nos nomes nativos não significam Rio Grande? Ah, sim. Deve ter vários outros. Então, né, essa foto acabou gerando um grande impacto de um pai e a filha afogados no rio, infelizmente. Eles que eram de origem salvadorenha. E ainda nessa questão migratória, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um pacote de 4,5 bilhões para ajudar imigrantes e mudar padrões de tratamento a migrantes sob custódia na fronteira dos Estados Unidos. Foi aprovado por 230 votos a 195. O pacote vai pelo Senado, que é controlado pelos republicanos, e o Donald Trump já disse que muito provavelmente vai vetar esse pacote. Segundo a Nancy Pelosi, nossa legislação é um voto contra a atitude cruel dessa administração em relação às crianças. Esse projeto de lei não financia a política fracassada de detenção em massa. Em vez disso, financia alternativas humanitárias que são histórico comprovado de sucesso. O Donald Trump, que inclusive responsabiliza as políticas democratas pela morte desses imigrantes. Ele disse que sentiu repulsa ao ver a fotografia, porém, ele disse que isso é culpa dos democratas que criaram a ideia de que qualquer pessoa pode ir para os Estados Unidos a qualquer momento, incentivando essas pessoas a fazerem esse caminho muito perigoso de chegar aos Estados Unidos, tá? Também em relação aos Estados Unidos e questões sociais internas, a taxa de suicídio nos Estados Unidos em 2017 atingiu o maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial e aumentou 33% em relação ao início do século, então, início, né, do ano de 2001. Nós tivemos 14 suicídios a cada 100 mil habitantes em 2017 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm o pior surto de sarampo desde 1992, com mais de 1.000 casos registrados apenas em 2019. Tá? Então, assim, a gente está em junho, a gente vai entrar em julho, esta semana, e os Estados Unidos já tem mais de 1.000 casos de sarampo, tá? Ele perde apenas para o ano de 1992, quando foram registradas mais de 2.000 infecções pelo vírus. A maior parte dos casos está em Nova York. E recentemente a gente comentou, por exemplo, da cidade, né, que vetou, né, a presença de crianças não vacinadas nas escolas públicas, especialmente a maioria das crianças não vacinadas era de famílias de judeus ultra-ortodoxos, tá? E finalmente uma notícia bizarra, tá? Esse programa tá puxado. Pois é. Um júri no Alabama culpou a mulher Marsha Jones, de 27 anos, negra, pela morte do seu bebê. O que aconteceu? Ela estava grávida de 5 meses e, em uma discussão com uma outra mulher chamada Ebony Jamison, de 23 anos, essa mulher, Ebony Jamison, baleou a Marsha Jones e, por conta disso, o bebê que a Marsha Jones estava gestando morreu. E o grão-júri disse que a Ebony Jamison, então, cometeu homicídio involuntário e a Marsha Jones foi acusada de assassinato porque ela que iniciou a discussão que terminou com a única vítima sendo o bebê que estava sob gestação dela. Então ela deveria ter cuidado do bebê. E só reiterando então, né, Felipe? Você falou no começo da notícia, uma mulher negra que é vítima de uma tentativa de homicídio, e no caso, homicídio culposo do filho que ela estava carregando,
é considerada culpada por tomar um tiro. Ela é culpada por ter tomado um tiro. Gente, isso é bizarro. Assim, uma coisa é você ser contra o aborto de gestação. Outra coisa é uma lei contra o aborto servir para você culpar alguém por ter tomado um tiro pelo fato do bebê que essa pessoa estava gestando ter morrido com o tiro que a outra pessoa deu. Nossa. Assim, eu entenderia, entre aspas, vamos supor, sei lá, acho que ninguém nunca faria isso, mas se ela tivesse se dado um tiro como uma maneira de cometer o aborto, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, ela tomou um tiro de outra pessoa. É surreal, cara. Surreal. O Alabama que tem até hoje um histórico, né, racial de herança da escravatura muito forte, junto ali com o Mississippi, né, são ainda 2 estados muito complicados nesse sentido. Notícia da última quarta-feira, dia 26. Sri Lanka pretende retomar a pena de morte após 43 anos. Isso, o presidente quer propor a pena de morte para 4 traficantes de drogas, depois de 43 anos sem a execução. O que acontece? A lei do Sri Lanka permite a pena de morte. Só que há 43 anos estava numa moratória. Olha, permite, mas não executa. Mais ou menos como era a Califórnia até o governo do Arnold Schwarzenegger. Né? O Arnold Schwarzenegger foi o primeiro governador da Califórnia em muito tempo a autorizar a execução. Afinal, ele é o Terminator. De criminosos. E ele quer autorizar a execução de 4 condenados por tráfico de drogas. Só que aí entra uma outra coisa. Que o Sri Lanka, recentemente, a gente teve uma série de atentados terroristas, né, no domingo de Páscoa. Antes disso, a gente teve uma crise política no país. Então, corre o risco aí dessa brecha, dessa retomada de uma pena capital também ser usada ou para questões políticas ou para questões de terrorismo, tá? Atualmente, no Sri Lanka, tem, segundo informações do Guardian, tá? Obviamente não fomos nós que fizemos esse levantamento, nós temos 1.299 condenados à pena de morte, tá? Sendo que desses, 48 são por tráfico de drogas. Tá? Então vamos ver aí se isso vai para frente. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 27. 2 ataques suicidas deixam mortos na Tunísia. Ainda não temos muitas informações. Ambos os ataques foram em Tunis, a capital do país. Nós tivemos pelo menos 2 policiais e 3 civis feridos. E um policial morreu no ataque à bomba, que até agora não teve ninguém assumiu responsabilidade pelo ataque. E também na Tunísia, o presidente do país foi internado pelo que foi considerado ali uma crise de saúde. O presidente da Tunísia, o Beji Caid Essebsi, é o líder mundial mais velho, né? Ele tem 92 anos de idade, ele é o primeiro líder da Tunísia que foi eleito pelo voto democrático, ele que era um histórico opositor da ditadura tunisiana, e ele foi internado com uma crise de saúde que não foi divulgado os detalhes. O primeiro-ministro disse que ele está recebendo toda a atenção necessária e que as pessoas não deviam acreditar em notícias sensacionalistas e tal, e que o governo vai continuar. E lembrando, nós teremos eleições na Tunísia em novembro desse ano e o Essebsi disse que não participaria das eleições por considerar que lideranças mais jovens, né, devem cuidar do país. Então, assim, é claro, estamos falando de uma pessoa aos 92 anos de idade, né? Infelizmente a vida tem um curso natural. Então, é possível, né, que de fato essas notícias que o governo tunisiano chama de sensacionalistas, de que ele teria falecido, inclusive, sejam confirmados ou não. Esperemos apenas que a Tunísia não entre numa crise que eventualmente anule ou adie as eleições, já que a Tunísia é, né, o único exemplo positivo do que foi chamado de Primavera Árabe em 2011. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Mercosul e União Europeia fecham acordo de livre comércio após
20 anos de negociação. Pois é. Esse certamente vai ser um dos temas principais do nosso próximo programa. Esse anúncio foi feito hoje. Foi feito em Bruxelas o anúncio. Por isso que o Ernesto Araújo não está no G20. Eu até coloquei isso no meu texto da Gazeta. Ele estava em Bruxelas para essas negociações, junto com a ministra da Agricultura. O Paulo Guedes não estava em nenhum dos dois lugares. Ele está no Brasil por conta da questão da Previdência. O anúncio foi feito hoje da conclusão das negociações e o anúncio político do acordo. Aí entra a primeira coisa, tá? Que é o seguinte, já veio gente me encher o saco no Twitter, dizendo, Felipe, você disse que não ia sair acordo antes do BRICS. E de fato, não vai sair acordo antes do BRICS. O que foi anunciado agora foi, chegamos num ponto em comum. Agora vai vir a parte mais complicada, que é a revisão técnica e jurídica do acordo, ou seja, a papelada. Depois ele vai ser assinado. Ainda bem que o Reino Unido está saindo, né? Pois porque se dependesse dos britânicos para um acordo, ia demorar mais 20 anos. Pois é. Aí o acordo vai ser assinado, aí ele vai ter que ser ratificado nos parlamentos domésticos dos países. Incluindo, e lembrando, essa coisa de ser ratificado nos parlamentos é sempre um empecilho, pensando especialmente no parlamento brasileiro, tá? Porque o parlamento, aí, vamos botar um português claro aqui, o que vai ter de lobista querendo, entre aspas, proteger a indústria nacional, né? Proteger ali grandes empresas, grandes industriais, ligando para deputado e senador, entendeu? Para eventualmente contra o acordo ou querer mudanças no acordo, não vai estar no gibi, tá? O parlamento brasileiro vai ser um parto aprovar esse negócio no Congresso brasileiro, tá? Vamos lembrar que no final dos anos 2000, o parlamento brasileiro que vetou o Acordo de Livre Comércio das Américas, a ALCA, né? E isso fez com que o acordo todo ruísse, porque assim, sem o Brasil não faria muito sentido, tá? Agora, então assim, pra quem me encheu o saco, sosseguem também, porque o que eu falei não estava nada errado, tá? Eu falei, olha, acho difícil fechar nos próximos tempos, porque a União Europeia não vai querer fechar nada antes do Brexit. E é verdade. Foi anunciado que chegamos num ponto, mas sequer elaboraram o texto ainda. Nada foi assinado, porque vão elaborar o texto, que é a parte mais chata, é quando vão chamar os advogados, todo respeito aos nossos amigos advogados, diplomatas formados em direito, para redigir o negócio. Entendeu? E aí é aquela coisa, vai ter uma briga pela posição da vírgula, né? Não, imagina, isso representado pela União Europeia, que são 28 estados, e o Mercosul, que são 4 membros fundadores, e daí... A Venezuela está suspensa. A Venezuela está suspensa, mas tem a Bolívia. A Bolívia está em processo de integração, o Chile é observador. Então assim, mas o fato é, essa é uma ótima notícia, tá? Essa é uma notícia, vai ser o segundo maior acordo comercial do mundo, só vai perder por um acordo entre União Europeia e Japão, justamente. Ou seja, o tamanho do acordo mostra como vai ser complexo o calhamaço que vai ser assinado, tá? Segundo algumas estimativas do governo brasileiro, esse acordo deve injetar nos próximos 15 anos na economia brasileira entre 87 e 125 bilhões de dólares, tá? Ou seja, um crescimento de 7% do PIB atual nos próximos 15 anos. Vamos ver, né, como vai ser como vão ser as cotas, como vão ser as salvaguardas. O documento, né, prevê que cerca de 90% das exportações do Mercosul terão tarifas zeradas em até 10 anos. Por que eu estou dizendo tarifas zeradas em até 10 anos? Porque é uma coisa também progressiva, não é do dia para a noite, tá? Não é assim, olha, um produtor de castanha de caju brasileiro. Brazilian Nuts, entendeu? Castanha de caju, castanha do Pará, essas coisas, que vende para a Europa, ele hoje paga, sei lá, um imposto de, vamos supor, 25%. E aí, assim que o negócio entrar em vigor, vai ser 0. Não necessariamente, tá? Dependendo dos produtos, vão ser, olha, vai passar para 15, depois de 2 anos passa para 10, para você dar um tempo de adaptar de ambos os lados. Por quê? Porque
o exemplo que eu dei não é bom para isso, né, Brazilian Nuts, mas eventualmente coisas que sejam produzidas pelos dois envolvidos no acordo, você vai passar por um tempo de adaptação. Então, assim, para dar um exemplo muito claro, queijo. Tá? Como é que vai ser a adaptação do mercado do queijo europeu à entrada de queijos latino-americanos e como é que vai ser a adaptação do mercado latino-americano à maior entrada de queijos europeus? Até porque é injusta a concorrência, né, do queijo canastra, é muito superior aos queijos europeus. Matias, embaixador do queijo brasileiro. Tá? A União Europeia, né, pensando como bloco, é o segundo maior parceiro do Mercosul. As exportações do Mercosul para a União Europeia em 2018 foram de 42 bilhões de euros e comprou 45 bilhões de euros, ou seja, uma relação deficitária aí de cerca de 3 bilhões de euros. Além da diminuição das tarifas, isso deve também gerar um maior um aumento nesse comércio, aumento nas exportações, nas importações e também geração de postos de trabalho, tá? Em todos os lados, né, do acordo, certo? Vou repetir, pelo menos por enquanto, o segundo maior acordo comercial desse tipo do mundo, tá? É maior que o USMCA, que a gente mencionou anteriormente. Um dos motivos de ter demorado 20 anos para ser negociado. Outro motivo de ter demorado 20 anos para ser negociado, aí eu vou falar também com todo respeito, mas tem coisa que precisa ser dita, por causa da Argentina. Entendeu? A Argentina... E, aliás, o Macri está comemorando esse anúncio aí como um grande trunfo eleitoral. Né? A gente já vai falar disso, inclusive. Mas, assim, a Argentina de um lado, a França do outro. Os dois 80 quilômetros. Os dois querendo proteger a qualquer custo a sua indústria de agricultura, de vinho, de pecuária, tudo. Né? Aí quando eu digo Argentina, é a Argentina do Menem, dos Kirchner, do todo mundo. Desde o começo do Mercosul, justamente. E a França também. A França é chata desde o De Gaulle. Tá? Olha, tem gente que puxaria uns séculos atrás. Né? Não, sim, claro. Dá pra dizer, sei lá, desde Clovis, dos francos. Mas assim, então assim, você tinha essa... E até hoje, a França é a maior resistente. Tanto que os produtos agrícolas, por exemplo, a carne bovina do Mercosul para entrar no mercado europeu vai ter uma cota um pouco restrita, digamos assim, tá? A cota vai ser de 99,9 mil toneladas, tá? Não queriam chegar nos 3 dígitos de jeito nenhum. O interesse brasileiro era de 140 mil toneladas, ou seja, o Brasil cedeu ali 40 mil toneladas aqui para colher acolá. A cota para a entrada de açúcar vai ser de cerca de 180 mil toneladas. Carne de frango também vai ser cerca de 180 mil toneladas. Tem o prazo, você mencionou dos vinhos. E o prazo para redução de tarifa será longuíssimo, porque você tem, de um lado, os vinhos argentinos e uruguaios, do outro lado, os vinhos espanhóis, franceses, italianos. E ainda tem aquela questão de naming rights, digamos assim. Porque, assim, o caso mais conhecido, né, do champanhe. Né? Champanhe é só o espumante produzido na região de Champagne. Se você produz uma coisa parecida no Brasil, você tem que dizer lá que é um vinho espumante leve. Você não pode usar o termo champanhe. E aí, vamos supor, né, quando você olha para outros produtos dessas indústrias, você tem outros nomes que são considerados propriedade regional, mas que às vezes não são considerados apenas dentro do país. Então, por exemplo, dentro da Itália, isso eu sei por conta do grande Silvio Lancelotti, tá? Itália, meu amigo! Dentro da Itália, não é todo presunto cru que pode ser chamado de presunto Parma. Que nem um espumante na França que não pode ser chamado de champanhe. Exatamente. O presunto Parma na França, na Itália tem uma restrição. Então o brasileiro que produz presunto cru vai poder vender com o nome de presunto Parma? Parece coisa boba, gente. E de certo modo até é. Mas
é coisa que vai ter que ser colocada no papel. Porque existe um protecionismo muito grande na Europa dessas manufaturas gastronômicas. Então, assim, ainda vão ter uma série de coisas serem detalhadas, de coisas serem colocadas no papel, tá? Quanto de insumo local para ser comprovado como um produto do Mercosul. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, uma fábrica de carros, uma fábrica de carros aqui no Brasil. Ela usa alguns componentes que vêm dos Estados Unidos. Isso quer dizer que é um carro fabricado no Brasil? Qual a porcentagem fabricada local que vai ser determinada? Então ainda tem várias perguntas. O anúncio político foi feito hoje. É uma notícia enorme. Porém, sosseguem um pouco, porque assim, esse acordo não vai entrar em vigor ainda esse ano. Com muito otimismo, esse acordo entra em vigor ano que vem. Tá? Com muito otimismo. Sendo mais razoável ainda, eu jogaria ali para início de... Sabe, ele vai ser assinado em 2020 para passar a vigorar em janeiro de 2021. Alguma coisa assim, tá? Mas esse ano eu acho acho quase impossível, porque ele tem que ser colocado no papel, tem que ser assinado, tem que ser votado, tem a treta do Brexit. Se tiver um Brexit sem acordo, a União Europeia vai falar, olha, peraí, calma lá, segura um pouco aí. Então, ainda não é importante segurar um pouco. Tá? Talvez algo que o governo brasileiro consiga negociar a tempo de vigorar muito mais breve é um eventual acordo de livre comércio com a Coreia. Tá? E aí os nossos ouvintes fãs de K-pop vão adorar. Porque, não sei, eles vão conseguir comprar mais pôsteres. Porque eu ia falar CD, mas não tem mais, né? Então, não sei o que eles poderiam comprar. Né? Então, assim, tem essa questão. Aí, junto com isso, tá? Tem a questão da Venezuela, como é que vai ser quando a Venezuela deixar de ser suspensa, se isso vai acontecer, ou seja, vai ser ainda uma outra questão. O que acabou por ajudar, digamos assim, esse acordo foram o próprio Brexit, porque assim, a União Europeia também quer correr agora atrás de fazer mais acordos com o resto do mundo antes que o Reino Unido consiga fazer acordos similares ou mais vantajosos. Tá? Então a União Europeia também está pensando em diversificar os seus parceiros, tanto que foi depois do Brexit que a União Europeia começou a focar no acordo com o Japão, como eu mencionei anteriormente, e deu mais um gás para esse acordo com o Mercosul, que, repetindo, era negociado desde 1999, tá? Até nesse sentido, a Folha de São Paulo, ela fez uma breve timeline, tá? A autoria de Ivan Martínez Vargas, tá? Sobre as negociações entre Mercosul e União Europeia. Acho que, inclusive, foi uma timeline um pouco resumida, né? Porque acho que, como eu disse, poderia colocar mais coisas sobre como a Argentina foi pentelha. E a França também, tá? Mas, assim, pegando, por exemplo, essa própria timeline, né? Em 95, foi assinado em Madrid o Acordo Quadro da Cooperação Interregional. E, em julho de 99, que foi anunciado o início das negociações desse acordo. A primeira oferta, de fato, foi em 2004, tá? Então, foi muito tempo para esse acordo ser negociado e ele ainda precisa ser colocado no papel, o que vai ser um porre. E vai demorar, tá? Pra gente fechar aqui esse Breaking News, e repito, o assunto certamente vai estar no nosso próximo programa, quando der mais tempo de analisar mais coisas e estudar mais coisas. Você mencionou, né, que o Macri tá todo felizão, compartilhou áudio no Twitter, né, áudio do ministro dele e tal. E, nesse sentido... Nós temos 2 países do Mercosul que têm eleições esse ano e que vão acabar colhendo parte desses frutos, que é o Macri, na Argentina, e o Tabaré Vázquez, que não vai concorrer à reeleição, mas a Frente Ampla vai, no Uruguai. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa que a gente já comentou aqui, né? Os tempos são muito diferentes, né? Porque, assim, o tempo da economia, o tempo da política internacional, o tempo da política, o tempo do direito...
né? O tempo do direito é sempre o último. Isso é quase Eclesiastes o que você está falando. Pois é. Né? O que eu quis dizer com o tempo do direito é quase o último? O direito não acompanha, por exemplo, a tecnologia. Né? Só depois de uma tecnologia, só depois de, por exemplo, um crime cibernético se tornar algo muito comum, que ele acaba tendo alguma implicação numa mudança legislativa, numa mudança de código penal, enfim. E nesse caso, né, um acordo que está negociado há 20 anos vai acabar gerando frutos imediatos, eleitorais para 2 governos e também vai gerar muitos frutos, no caso de imagem, para o governo brasileiro. Embora, né, repetindo, é uma negociação que teve durante o governo FHC, durante o governo Lula, durante o governo Dilma, durante o governo Temer. Né? O Aloysio Nunes que estava louco para fechar esse acordo ano passado. Né? A gente até comentou isso na época. O Aloysio Nunes estava doidinho. E, então, assim, vai ter esse impacto eleitoral nesses 2 países, isso sem dúvida nenhuma, até porque a Argentina, né, o governo argentino vai conseguir colocar que, olha, isso daqui vai ser um passo para a gente sair desse cenário de crise, esse cenário de recessão, esse cenário de desemprego. E, finalmente, tem uma questão muito interessante. Duas, na verdade. Né? Primeiro, é uma quebra histórica de um comportamento argentino e um comportamento também brasileiro, de serem economias fechadas, economias protecionistas, economias pouco propensas a uma inserção mundial no comércio, muitas vezes normalmente pensando, olha, a gente vende algumas coisas para o mundo, né? Vende carne, vende café, vende açúcar, o que for, mas o que a gente consome a gente vai produzir aqui mesmo, né? Então dá-lhe lá produtos de qualidade duvidosa, né? Tipo computadores Cobra, né? Um grande fruto da ditadura militar, falou, vamos desenvolver a indústria informática nativa, vamos proteger. Ok, faz sentido até. Aí vamos lá e ficaram um tempão lá parado com os computadores de 5ª categoria, que eram os Cobra. Era o cara, olha o nome. Não, vou comprar um computador Cobra. E essa quebra. E segundo, lembre-se do que o Macron disse. Sem Acordo de Paris, sem acordo comercial. Ou seja, isso pode ser colocado no papel, isso pode ser colocado, pressionar nas negociações de ratificação do acordo. Então, assim, por outro lado, significa que o governo brasileiro vai ter que cumprir as condições que o próprio governo brasileiro assumiu no Acordo de Paris. Se não quiser ver esse trunfo político-econômico ir por água abaixo. Tá? Mas então tá aí essa boa notícia, veremos como é que vai ser tudo que vai ser colocado no papel. Ainda sobram muitas incógnitas, como eu falei, e claro, natural, porque o negócio foi anunciado hoje e não tá nem redigido ainda, né? E finalmente, né, o que vai ter de lobista ligando para parlamentar, amigo, não estará no gibi.